Então, olá, nono ano, vamos continuar a nossa série de revisões. Então, hoje a gente está falando sobre a unidade 3, a unidade que começa lá na página 45. Ainda estamos tratando do volume 1, do livro do primeiro bimestre. A unidade 3 ela vai falar justamente das questões migratórias, que envolvem ali Europa, Ásia e Oceania. Então a gente tem ali, correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania, e a unidade abre justamente com essa imagem aqui, refugiados com destino à Alemanha, em estação de trem. Me recuso a dizer o nome da estação aqui, muito complexo, na Hungria. O nome é Guerkenyes. Então, ele já começa a unidade trazendo essa questão do refugiado, porque na última década, principalmente, ela se tornou uma questão muito relevante para o contexto europeu. O contexto europeu sofreu muito com uma onda gigantesca de refugiados, principalmente do Oriente Médio, refugiados que se deslocaram ali, fugindo, em sua maioria, de conflitos na Síria, no Afeganistão, etc. Lembrando, a gente tem que saber sempre diferenciar o refugiado do imigrante. O imigrante ele vai por livre e espontânea vontade, ele se desloca para uma outra região do mundo, geralmente, para buscar melhores condições de vida, o imigrante. Já o refugiado não, ele se desloca de forma compulsória, geralmente fugindo da guerra, da perseguição política, de fome, de condições precárias de vida. Principais fluxos globais. Então, aqui a gente tem os principais fluxos do mundo. Um fluxo muito grande da América Latina, indo para a América do Norte, vários lugares do mundo, na verdade, indo para a América do Norte. Lembrar que os Estados Unidos possuem metade dos imigrantes do mundo. Mas um fluxo muito intenso também, indo da Ásia Meridional para o Oriente Médio, África Subsaariana para a Europa, Oriente Médio, e um contexto muito grande de Oriente Médio, África, se deslocando para a Europa. Então a gente tem aí os três principais polos migratórios, as três principais regiões de atração migratória no mundo: América do Norte, Oriente Médio e Europa. O Oriente Médio ele é interessante que, ao mesmo tempo que ele é uma grande região de atração, ele é uma região de repulsão. A atração é ali Dubai, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e repulsão são os países em conflito, em guerra, Síria, Afeganistão, etc. Os maiores destinos, então, os países que mais abrigam imigrantes internacionais em milhões. Então, os Estados Unidos, 49 milhões de imigrantes. O que dá 49 milhões? Dá um quinto da sua população é imigrante. Se a gente levar em consideração que 49 milhões de pessoas é um número absoluto de pessoas maior que a população de quase todos os países do mundo, tem mais imigrantes nos Estados Unidos do que a maior parte da população dos países do mundo. É muito grande esse número. Metade dos imigrantes do mundo estão lá. E aí, na sequência, a Arábia Saudita, por aqueles motivos que eu comentei, muita gente que vai lá para ser mão de obra barata, para trabalhar. A Alemanha, um grande número de refugiados, de imigrantes do Oriente Médio. Rússia, um grande número de imigrantes que vêm ali daquele contexto de países que compunham a União Soviética e que, após a dissolução da União Soviética, se encontraram em condições ali de dificuldade econômica, de países quebrados, e aí essas pessoas vão para a Rússia para buscar melhores condições de emprego. Então, pessoas que saem de Belarus, saem da Ucrânia, saem da Polônia, da Moldávia, dos países do Cáucaso, da Iugoslávia, e vão buscar melhores condições de vida na Rússia. Reino Unido recebe imigrantes aí de ex-colônias do mundo inteiro. O Reino Unido tem um contexto global de imigração, mas principalmente de ex-colônias, e no contexto de Inglaterra, principalmente do Paquistão e da Índia. Emirados Árabes é parecido com a Arábia Saudita, o contexto. Emirados Árabes é aquele contexto de imigração de mão de obra barata, muitos provenientes da Ásia Meridional, Bangladesh, Paquistão, Índia, que vão buscar emprego nos Emirados Árabes. França é um contexto de ex-colônias,
né, imigrantes de ex-colônias africanas principalmente. Canadá é um contexto do mundo inteiro, imigrantes do mundo todo, principalmente América Latina. Austrália também do mundo inteiro, mas principalmente da Sudeste Asiático. E Espanha da América Latina, desse país que fala espanhol. Migrante e refugiado, nós explicamos o contexto, né? Migrante é aquele que vai de livre e espontânea vontade, buscar melhores condições de vida e emprego. Refugiado é aquele que se desloca involuntariamente. Então, ó, regiões de destino e países de onde parte a maioria dos refugiados, até o primeiro semestre de 2017. Então, aqui, ó, as maiores regiões de destino são o próprio Oriente Médio e Norte da África. Então, a gente tem aqui, ó, Europa, Oriente Médio e Norte da África, sendo as maiores regiões de destino. O refugiado ele vai para lugares próximos, não é igual o imigrante que se desloca em grandes distâncias no planeta, às vezes. O refugiado ele vai para lugares próximos, ele vai buscar melhores condições de vida em lugares próximos. Então, às vezes, quando se fala da crise de refugiados na Europa, nem chega perto do número de refugiados que o próprio Oriente Médio e a África possuem. A Turquia tem muito mais refugiados do que a Europa, por exemplo. E aí, 55% da origem dos refugiados vem apenas de 3 países. Sudão do Sul, país mais novo do mundo e também o mais miserável, surgiu da guerra civil no Sudão. 1,4 milhões de refugiados. Afeganistão está em guerra há mais de 100 anos. Afeganistão em constante guerras, entrando em constante guerras. A mais recente, a guerra que se iniciou contra o Talibã, né, no início desse século agora, já gerou mais de 2,5 milhões de refugiados. E a guerra na Síria, da última década, é uma guerra onde 3 frentes se enfrentam, né? É o governo local do Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, rebeldes apoiados pelo Ocidente, pela OTAN, pelos Estados Unidos, o ISIS, né, o Daesh, o Estado Islâmico, né, não é aliado de nenhum desses dois, tentando ganhar lugar ali, ganhar espaço, formando um califado extremista islâmico. E no meio dessa confusão ainda tem os curdos, né, que é a maior nação do mundo sem o seu próprio território, parte dos curdos vive na Síria. Toda essa confusão geopolítica, esse conflito intenso da última década na Síria, gerou mais de 5,5 milhões de refugiados. A questão da fome é uma questão importantíssima que gera também um grande número de refugiados no mundo, principalmente refugiados da África subsaariana, é uma região que ainda enfrenta questões crônicas relacionadas à fome. Interessante a gente observar que aqui, ó, na Irlanda a gente também tem monumentos, né, que fazem referência à grande fome que ocorreu na Irlanda no século XIX, mostrando que a fome já foi um problema gravíssimo em várias regiões do mundo, não só na África subsaariana, né, que levou muitas pessoas a migrarem para os Estados Unidos. Migrações internas na Europa. Então, o maior fluxo interno, né, sem contar as pessoas que vêm de fora, a África, Oriente Médio principalmente. Os maiores fluxos internos na Europa são da onde? Dos países que eram parte da União Soviética indo para a Rússia, né, naquele contexto que eu expliquei, né, de países de economia fragilizada, onde as pessoas vão buscar melhores condições de vida na Rússia. Mas também a Rússia emitindo para outras regiões um fluxo muito grande da Europa oriental para a Europa ocidental. Perceba que os países nórdicos eles dificultam mais a migração, não tem um fluxo interno tão grande, é mais dentro da própria União Europeia. Claro que todo esse movimento migratório ele gera tensões e conflitos. Aqui finlandeses, né, xenófobos protestando contra a imigração. A gente sabe que a Europa ela não repõe a sua taxa de natalidade, né, ela não consegue repor a sua população. A Europa está com um problema seríssimo de envelhecimento da população, problemas previdenciários seríssimos. A Europa precisa de mão de obra imigrante para repor a sua força de trabalho, para repor a questão previdenciária, e mesmo assim a gente tem gente movida por xenofobia, por ignorância, protestando contra o movimento migratório na Europa. É uma grande contradição, né, um estudo social aí
a se pensar, a refletir como que países que dependem da mão de obra imigrante têm parte da sua população protestando contra a imigração. É para refletir. Principais fluxos na Ásia. Então a gente tem um fluxo intenso para o Japão. Japão, que é a terceira maior economia do mundo, né? Tecnologia, mão de obra pesada necessária ali na indústria. Um fluxo intenso para o Japão. Um fluxo muito forte saindo da Ásia, do Oriente Médio, indo para a Europa. E aquele fluxo que eu expliquei mais cedo, que é um movimento muito grande indo aqui da Ásia meridional, do sul da Ásia, da região da Índia, indo ali trabalhar no Oriente Médio. E o Oriente Médio também emanando muita gente para fora. Dentro desse contexto de imigração, a gente tem um fenômeno muito conhecido como fuga de cérebros, né, onde você tem países que não são a ponta do desenvolvimento tecnológico, países que produzem profissionais altamente qualificados. Um exemplo muito grande é o Brasil. O Brasil tem centros universitários excelentes, que produzem bons engenheiros, bons programadores, pessoas que trabalham nas mais diversas áreas, seja da pesquisa científica até desenvolvimento de realidade virtual. E aí esses profissionais altamente qualificados acabam se encaixando no mercado de trabalho nacional, porque não tem empresas que investem nisso, porque o governo não investe nisso. E aí o que acontece? Esses profissionais eles são fisgados por países, né, mais desenvolvidos que oferecem altos salários. Isso é a fuga de cérebros, a migração de cérebros. Um fenômeno muito comum na Ásia, né, de chineses, indianos que são catados, né, são capturados por outros países, né, que oferecem salários altíssimos para esse tipo de profissional. Ele traz um exemplo, ó, cientistas da área de robótica desenvolvem projetos em Singapura, né, um dos tigres asiáticos. E do outro lado, né, de um lado a gente tem profissionais altamente qualificados, do outro lado a gente tem a mão de obra barata, né, pessoas que migram para ser mão de obra extremamente barata. Países como os Emirados Árabes, né, aqui atrás a gente tem o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Países ali dos Emirados Árabes. Dubai, por exemplo, a população residente de Dubai é rica. Eu acho que o mais pobre de Dubai ainda é classe média muito alta. Quem que vai para Dubai para trabalhar na hotelaria, na construção civil, em serviços básicos? Imigrantes. Principalmente imigrantes aqui, ó, paquistaneses, indianos, de Bangladesh. A gente consegue identificar a etnia deles, migram para ser mão de obra barata. E aí existem tensões na Ásia também, né? Países aí que, tanto a questão da xenofobia, conflitos, e países que têm dificuldade em receber esse número grandioso de imigração, né? Hoje a Turquia é um dos que mais passam por tensões, né? Com aí 3 milhões de refugiados, né? Só na Turquia. Por quê? Porque a Turquia está do lado ali de Afeganistão e Síria. Então é um número muito grande de refugiados, principalmente da Síria. O Paquistão também tem um número bem grande de refugiados que saem principalmente do Afeganistão. Então a gente também tem tensões e questões de refugiados na Ásia, dentro da própria Ásia. Oceania. Oceania já tem um contexto mais modesto relacionado à migração, ao movimento migratório. O que a gente consegue ressaltar é que a Austrália e a Nova Zelândia, eles possuem um número bem grande, um número considerável de imigrantes na sua população. Praticamente 30% da população da Austrália e da Nova Zelândia são compostos por imigrantes. Por quê? São países com alto desenvolvimento social e econômico que também não estão conseguindo repor a sua taxa de natalidade, ela não está repondo a população, parecido com alguns países da Europa, e aí eles precisam da mão de obra imigrante para trabalhar lá. E é isso, gente. Então a gente está fechando essa série de revisões, fechando o primeiro bimestre, o volume 1. Faça o formulário que está no link aqui na descrição do vídeo, para fechar os 3 formulários e assim eu poder finalizar a média de vocês. Beleza? Obrigado e até a próxima.